Para a América Latina, engenheira agrônoma com experiência em sustentabilidade no setor agrícola, Carolina Graça. Especialista em sustentabilidade, consultor e professor com atuação em programas internacionais das Nações Unidas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, PRME, e o Pacto Global, Gustavo Loyola. Economista com bacharelado em Relações Internacionais, atualmente administra a Fazenda Estância em Pirassununga, São Paulo, comprometida com práticas sustentáveis e inovadoras no campo, lidera o projeto Bayer Forward Farming da Agricultura Regenerativa, Aline Vick. Tenham todos uma ótima palestra. Vamos explorar como esses especialistas veem o agronegócio no contexto da ESG. Vocês fiquem à vontade depois com as perguntas, tá bom? Novamente, eu gostaria de avisar, como avisei ontem, para as perguntas, quanto mais breve e mais diretas forem, mais tempo a gente tem com os palestrantes, tá bom? Bom dia. Olá, pessoal, muito bom dia, ou boa tarde quase, né? Ainda estamos no final da manhã. É um prazer muito grande estar aqui, participando desse painel com pessoas tão especiais que eu vou já apresentar, para um tema também muito especial, né? O ESG, como que essa sopinha de letras tomou um impacto tão grande e como isso impacta, na verdade, um setor que é intrinsecamente inserido dentro do conceito do ESG, né? O agronegócio, enfim, né? As atividades do agronegócio têm uma relação intrínseca com as questões do ponto de vista ambiental e também dos aspectos sociais da atividade produtiva ao longo das cadeias e das questões de governança. Bom, só para contextualizar, a gente vai fazer um bate-bola aqui, trazendo as experiências aqui muito ricas. Eu vou fazer um breve apanhado geral, né, de 5 minutos, só para contextualizar o tema do agronegócio, do ESG e, mais especificamente, da governança dentro do painel. Depois eu vou passar para o Gustavo Loyola, para ele trazer todas as experiências que ele tem dentro do contexto do agro e em especial, trazer algumas experiências que ele tem da implementação, né, de práticas ESG em cooperativas, né, que a gente tem aqui o Gustavo como uma pessoa com muita experiência nessa área. Depois eu vou passar para a minha colega, amiga de longa data, colega da faculdade, somos egressos aqui da Exalc, a Carolina Graça, que hoje é diretora de sustentabilidade da Bayer, então vai trazer a perspectiva de uma grande corporação do agro inserida dentro de várias cadeias globais de produção do agro e como uma empresa desse porte, né, com essa característica, se insere dentro das ações ESG ao longo de todas as cadeias produtivas. E aí, a gente vai fechar com a Aline Vick, trazendo um caso muito especial, né, um caso da própria implementação de uma série de práticas ESG, né, de agricultura regenerativa e toda a conformidade com práticas ambientais que são inseridas dentro da atividade, também as práticas sociais e a dimensão da governança também, de como uma produtora rural, como uma sócia de uma família empresária do elo rural, está lidando com as questões de sucessão dentro das atividades produtivas da fazenda. Tá? Então, para iniciar, eu queria só trazer um contexto, como a gente tem um público muito heterogêneo, tem pessoas aqui com uma larga experiência dentro do agronegócio, mas também temos aqui muitos jovens, né, de escolas, de colégios, de universidades também, que estão começando a sua trajetória profissional. Então, eu só queria falar algumas palavrinhas, né, desse pano de fundo. Primeiro, o que é agronegócio? Né? Quando a gente, muitas vezes, as pessoas traduzem agronegócio como atividade rural de grandes produtores.
E agronegócio é muito mais do que isso. O conceito de agronegócio envolve uma visão sistêmica de cadeias produtivas, aquilo que a gente chama o antes da porteira, todas aquelas empresas que entregam insumos, entregam serviços, equipamentos e máquinas para a atividade agrícola, né, são parte essencial do agronegócio. Tem a atividade rural propriamente dita, a produção rural. No Brasil, nós temos mais de 5 milhões de produtores rurais inseridos dentro das atividades agrícolas e pecuárias. Dentro desse contexto, as cooperativas, que o Gustavo vai tratar um pouco, têm um papel fundamental, né, dentro dessa dinâmica do ESG, né, para levar os seus cooperados à evolução nessas práticas. Temos, né, no pós-porteira, como a gente chama, todo um conjunto de indústrias de alimentos, energias e fibras que processam, né, e transacionam os produtos de origem, né, do elo rural. Aí a gente fala de grandes corporações, médias, pequenas corporações, indústria de alimentos, uma Nestlé da vida é uma empresa ligada ao elo rural, né, à atividade rural, atividade do agronegócio, né, e até chegar, né, à distribuição e consumo final. Se a gente olhar para um Carrefour, né, tem uma grande fatia do negócio do Carrefour que é parte do agronegócio, né, uma porcentagem mais de 30%, segundo algumas estatísticas, né, quer dizer que aquilo que está lá na gôndola do supermercado vem, né, de toda a cadeia, as cadeias produtivas do agronegócio. Também as cadeias de energias e fibras que estão inseridas também dentro do conceito de agronegócio. Quando a gente vai abastecer um carro no posto de gasolina, né, quando a gente vai abastecer de etanol, né, a gente está na ponta final da cadeia, né, do etanol, do setor sucroalcooleiro, né, desde a produção de cana, da indústria que oferece insumos para o produtor de cana, né, até essa cana ser processada nas usinas e distribuída nos postos de gasolina para consumo nosso como sociedade. E aí, nesse contexto, o que eu queria colocar? O ESG hoje permeia todos esses elos das cadeias produtivas, né? Desde o consumidor final, né, passando por todos esses elos, até chegar ao produtor rural, até chegar à indústria do antes da porteira, a busca de conformidade, né, de aderência a práticas que respeitam a dimensão ambiental e social, permeiam todos os elos, né? Se você tiver um elo ali que está, né, com alguma deficiência, certamente você vai ter problema nessa cadeia produtiva em relação à inserção dentro do ESG. Então, quando a gente fala de ESG, a gente está falando de uma visão sistêmica, né? É do produtor rural, é a indústria de insumos, é a cooperativa, é a grande indústria de alimentos, é a indústria de energias, é o supermercado que distribui o produto lá na frente, ou seja, tudo isso faz parte do contexto do agronegócio e que hoje, né, essa dimensão ESG assume uma importância fundamental no processo decisórios dessas organizações todas ao longo da cadeia. Não importa se sejam pequenas, médias ou grandes organizações, hoje a gente vivencia um mundo onde a necessidade de transparência, a necessidade de busca de aderência a práticas positivas, práticas em conformidade com aquilo que a sociedade contemporânea exige, com aquilo que o consumidor exige, os clientes exigem, os órgãos reguladores exigem, né, faz parte do dever de casa de todos os elos das cadeias do agronegócio. Bom, dado esse contexto, esse pano de fundo, eu queria falar uma palavrinha sobre um elo muito importante dentro do agronegócio, que é a atividade rural, aqui representada pela Aline, e o desafio, né, que a atividade rural no Brasil tem para estar inserida dentro
desse conceito de ESG de forma muito positiva, né? E tentando desmistificar também algumas percepções que, a meu ver, muitas vezes a sociedade debate de uma forma enviesada. Quando a gente fala de produção rural, como eu disse, 5 milhões de produtores rurais, em torno disso, no Brasil, pequenos, médios e grandes produtores rurais, que devem ter a sua aderência às regulações, às legislações específicas do ponto de vista ambiental. O Brasil tem um Código Florestal muito robusto, né? As empresas, né, as propriedades rurais têm que estar inseridas dentro de uma conformidade do ponto de vista, né, do uso do solo, do uso da propriedade de uma forma muito cuidadosa, muito criteriosa. Muitas vezes, o que se passa em termos de percepção da sociedade é que grandes produtores são destruidores do meio ambiente. E, pelo contrário, né, os produtores rurais, sejam eles pequenos, médios ou grandes, eles dependem do meio ambiente, eles vivem dentro do meio ambiente. Então, ninguém mais do que os produtores rurais, né, ter a preocupação com aquilo que eles cuidam no seu dia a dia para prover a sociedade de alimentos, energias e fibra ao longo das cadeias produtivas. E esse desafio é cada vez mais compartilhado com toda a cadeia, né? A indústria, seja a indústria que vende produtos para agricultura e pecuária, seja a indústria do pós-porteira, aqui nós vamos ter uma participação da Carol, que representa uma grande indústria fornecedora de insumos para o agronegócio, está completamente inserida dentro dessa necessidade de levar as boas práticas, levar as boas condições de práticas e aderência a questões sociais e ambientais, né, para o produtor rural, né, seja ele pequeno, médio ou grande, repito. E aí, para finalizar, eu queria colocar um desafio também dentro da atividade rural, que é o desafio ligado à governança das atividades rurais, tanto pela inserção dessas questões de conformidade ambiental e social, como também das questões de governança ligadas aos aspectos de transparência do seu processo decisório, do alinhamento de interesses entre diferentes gerações das famílias empresárias que se sucedem dentro do comando das propriedades rurais. Esse é um tema importante dentro um subtema importante dentro do tema ESG. Nós temos no Brasil, né, uma grande parte dos produtores rurais, mais de 50% dos produtores rurais no Brasil, estão numa faixa etária de 55 anos para frente. Ou seja, as novas gerações, como é o caso da Aline, que representa novas gerações de produtores rurais, como é que essa passagem de bastão se dá e como é que se dá o alinhamento entre esses novos participantes, entre herdeiros de uma atividade rural, né? Ao mesmo tempo você tem o desafio de conciliar interesses, né? De evitar conflitos societários que muitas vezes ocorrem, e também, em certos tipos de atividades rurais, o desafio de manter as pessoas, né, das novas gerações no campo, né, principalmente pequenos produtores que têm esse desafio, né, para manter a continuidade da atividade e não ter a continuidade de um êxodo para atividades aí dentro de outros setores de atividade. Então, são desafios do ponto de vista de ESG. Eu simplesmente procurei trazer um pano de fundo muito geral, né, para contextualizar, né, o que é agronegócio. Não é só atividade rural, é todo o conjunto das atividades produtivas ligadas à atividade rural, antes, dentro e pós-porteira, e traduzindo um pouquinho essa temática do ESG para o desafio dos produtores rurais, que eu vejo que, né, a gente tem muito a mostrar, muito a evoluir ainda, né, e toda a cadeia, todas
as atividades, né, e os players, os stakeholders ligados à produção rural, que estão cada vez mais preocupados em internalizar o conceito de ESG para dentro das propriedades rurais. Eu paro por aqui. Agora, dentro da nossa sequência, eu passaria para o Gustavo, para ele trazer um pouco da experiência dele, agora entrando mais no detalhe, né, dessas temáticas ligadas ao ESG, e depois a gente segue com a Carol e com a Aline nesse debate. Por favor, Gustavo. Bom dia. Obrigado, Cláudio, pela introdução. Acho que é bastante importante trazer todo mundo, né, para essa linha de base da nossa discussão, né, porque a gente vai ter aqui uma jornada, preparamos aí uma jornada aí de debates que esperamos que seja bastante interessante, né. Eu vou compartilhar um pouco do que eu tenho observado, né, tendo acompanhado essa jornada de, eu não vou dizer de transformação, né, mas a jornada do agro frente às discussões de sustentabilidade ESG nos últimos anos, e trazendo também um pouco do olhar do cooperativismo, né, que é bastante presente aqui no Brasil, especialmente no agronegócio, né, em diferentes frentes aí nas nossas várias regiões, né. Eu queria começar falando um pouco, né, de uma questão que são os pressupostos que a gente tem em relação a esse debate, né. Um pressuposto importante é que a população mundial ela vai crescer, né? A gente tem projeção aí que nesse mesmo planeta, esse único aqui que a gente tem e vive, nos próximos 50 anos a gente pode ter mais 2 bilhões de pessoas a mais do que a gente tem hoje, né? Então esse é um pressuposto importante para essa discussão. Qual é o papel do agronegócio, a conexão do agronegócio nesse contexto todo? Produzir alimento para suprir a demanda e as necessidades dessa população. Então, esse é um desafio-chave e interessante, né, que é importante para o nosso debate, especialmente por todas as discussões enviesadas em torno desse debate, né? Então, a gente precisa crescer em produção. Por outro lado, né, um outro pressuposto é que o planeta é um só. Então, os nossos recursos eles são finitos e limitados. Então, aí tem o desafio de crescer, de atender essa demanda dessa população crescente, necessidades de alimento, de produção e de consumo, sem que a gente degenere o planeta, mantendo os recursos que a gente tem e que a gente consiga deixar um planeta para as futuras gerações. Então, esse é um desafio, né, e um trade-off importante dentro dessas discussões. Como crescer, produzir, atender uma demanda de produção de alimentos e de desenvolvimento do planeta, que tende a ser crescente. Quanto mais população a gente tem, a população tem vivido mais tempo, então, por mais tempo, a gente consome e utiliza dos recursos do planeta. Como que a gente vira essa chave, encontra esse equilíbrio, né, e esse meio do caminho dentro desse espaço? Para suprir essa demanda, a gente precisa de todos os atores dessa cadeia que o Cláudio trouxe, né? E eu queria especialmente falar do processo de produção, né? Não só os grandes produtores dentro desse debate, mas precisa dos pequenos produtores, especialmente próximos aos centros de distribuição, por exemplo, as grandes cidades, diferentes tamanhos, pequenos, médios, grandes, as grandes indústrias, todas elas têm que estar engajadas e envolvidas dentro dessa discussão, porque são afetadas ou afetam dentro desse escopo. Acho que outro ponto que o Cláudio trouxe, né, é que já estamos fazendo. É importante entender e perceber que o agronegócio brasileiro, e muito impulsionado, por exemplo, quando se fala do arcabouço regulatório, ambiental, né, ou por diferentes demandas em diferentes espaços, né, é uma referência dentro das discussões de sustentabilidade, né, de tecnologia, de desenvolvimento, de produção. Então, isso avança, né, de uma forma ou de outra. Esse avanço, né, se fosse pensar de uma forma mais pragmática, né, também se dá por diferentes motivos, né. Por um lado, né, pensando ali no produtor, né, então lá na ponta, né, quem está lá na sua atividade rural, no processo de produção, né, ele é diretamente afetado por todos esses desafios que a gente está discutindo aí nesses dias, né? Quando você olha aí tanto para a questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável, ou ainda pelos impactos e as questões ambientais que a gente vê no dia a dia, tem um efeito direto na produção, né? Então, o que ele produzia numa determinada região por um determinado período de tempo, hoje talvez ele não consiga produzir mais. O que era esperado de chuva em determinado ano, hoje já não acontece mais da mesma forma. Os períodos de seca, de estiagem e tudo mais. Então, no dia a dia, né, isso afeta a rotina do produtor. E o produtor não quer perder dinheiro, né? Então, ele precisa se adaptar e se reinventar dentro desse processo, né? Ele lida com os impactos climáticos, ambientais, todos os dias, né? Então, essa mudança, né, esse interesse, ele acontece
por um motivo básico, né? Está afetando o meu dia a dia, a minha capacidade de produzir, de gerar recursos e de me desenvolver. Eu acho que um segundo ponto importante também é essa questão regulatória, né? Tanto a nível nacional, né, o nosso Código Florestal, né, todas as regulações ambientais que existem, né, quanto a nível internacional. Né? Então, bom, vocês já ouviram falar, com certeza, de todos os debates, por exemplo, quando se fala da União Europeia, das regulações aí de devida diligência, ou da nova diretiva aprovada agora em abril, né, da exportação livre de desmatamento zero, né, dos produtos que são consumidos, etc. Né? Não vou entrar no mérito de discussão de se é protecionismo ou não, né, e etc., né? Mas isso afeta também o dia a dia do produtor. Então, se você quer vender para um mercado estrangeiro, ou se você precisa atender a legislação e tudo mais, essa adaptação, olhando para o ESG, ela é necessária e ela é importante. Né? E isso passa também, não só pela questão ambiental, mas também pela questão social do ESG. Né, o olhar para os funcionários, os que estão trabalhando na propriedade, a extensão de toda a cadeia e de todos esses elos, né, que é uma grande cadeia, né, que envolve o agronegócio, envolve muitos atores, e esse olhar social, né, para o indivíduo, para as pessoas, a qualidade do trabalho, ou a forma que o trabalho acontece, também está presente e precisa estar presente dentro do debate do produtor. E o terceiro é a questão de acesso a recursos. Né? Hoje, se pensamos aí nos bancos ou nos fundos de financiamento, né, programas como BNDES, Plano Safra, ABC, etc., todos vão exigir e vão perguntar sobre questões ESG, sobre riscos socioambientais. Então, bom, se você está procurando recurso, investimento, empréstimo, você tem que olhar para as questões ESG, senão você não consegue acesso a essas oportunidades. Né? Isso falando, por exemplo, de investimentos públicos. Né? A gente já teve também debates aqui sobre a influência que o próprio mercado financeiro acaba tendo, inclusive nas grandes empresas, grandes corporações, que envolve, né, o contexto do agronegócio. Né? Então, assim, o ecossistema ele é favorável e ele impulsiona esse debate. Né? Dentro desse espaço, né, muitas práticas acontecem dentro das propriedades, por exemplo, né, e o produtor tem que lidar com isso todos os dias, né, e eu acho que isso que o produtor brasileiro, né, o agronegócio brasileiro, tem e tem a capacidade de mostrar e o potencial para demonstrar e evidenciar em diferentes espaços. Né. Como mencionei, né, nos últimos anos eu tenho acompanhado muito o trabalho das cooperativas, né, especialmente cooperativas do agronegócio, em relação aos debates ESG. Né, existe uma intencionalidade muito grande para essa adaptação e para essa transição, né? E as cooperativas têm um papel importante nessa atuação, especialmente com os pequenos e médios produtores, né? Que são produtores que têm as suas dificuldades de acesso a recurso, a investimento, etc., e precisam das cooperativas para acessar os grandes mercados. Né? E hoje é muito interessante de ver eu acho que essa criatividade também no processo de produção, né? Aliada à tecnologia e à inovação. Né, que isso também existe muito dentro do campo. Né? Desde iniciativas como integração lavoura-pecuária-floresta, né, agricultura regenerativa, agricultura de precisão, né, o uso de inteligência artificial no campo, né, para influenciar a produtividade, uso de biocombustível, né, por exemplo, energia gerada com dejetos de animais, ou da sobra de produção do milho, etc. Isso volta em processos de circularidade dentro da própria fazenda, né, dentro do próprio processo produtivo. Né? Então, assim, eu acho que um grande aliado dentro desse escopo, dessas práticas que a gente observa, é essa visão sistêmica que o Cláudio comentou, né? Que ela se expande tanto para eu enxergar toda a cadeia que envolve o agronegócio, mas para enxergar, né, o microambiente ali das fazendas, os espaços produtivos, da porteira para dentro, né, onde existem essas conexões, né, de criar essas relações para influenciar a produtividade, para melhorar esses resultados, né, e ajudar a gente dentro desse espaço, dentro dessas discussões relacionadas à sustentabilidade. Né. Eu acho que hoje, quando se fala em desafios, né, dentro do contexto do agronegócio,
talvez a gente ainda precise ampliar mais os incentivos e o apoio, né, para esse desenvolvimento, para essa transição, né? É claro que quando se fala em grandes empresas ou grandes corporações, grandes produtores que estão envolvidos no agronegócio, né, tanto as pressões, as expectativas regulatórias ou mudança de mercado consumidor ou de investidor afeta mais diretamente o produtor, então o recurso existe para isso, mas quando se fala do pequeno produtor, né, a criatividade ela precisa estar muito presente dentro desse espaço, né? Então, esse incentivo sistêmico, né, essa mobilização de diferentes agentes dentro desse espaço, né, desde antes da porteira, depois da porteira, um investimento público, privado, etc., para apoiar esse processo, acaba sendo bastante essencial, né, e importante. Mas eu queria, antes de ir encerrando aqui a minha fala, que eu estou vendo ali que tem um relógio apitando ali dos meus segundos finais aí para esse momento inicial, né, é dizer que é importante a gente entender que não só para o agronegócio, né, para todos os setores, é um processo de transição, né, que é muito importante, né? A gente não pode sair daqui... A gente ouviu muito nessa questão da inquietude, né, de sair daqui querendo fazer, etc. Mas é importante a gente ter a consciência que não é de hoje para amanhã, né? É um processo de transição e a gente precisa abraçar essa transição, né? Entender que o processo de desaprendizado, né, de mudar as velhas práticas, é um processo doloroso e custoso, né? Transição para uma economia mais sustentável, uma economia verde, um agro mais sustentável, um agro verde, de uma forma ou de outra, ele custa tempo, custa dinheiro, custa investimento. Então, a gente tem que entender que são passos, né? São etapas, né? E eu acho que hoje todo mundo aqui veio para avançar um degrau a mais dentro desse processo de transição, que eu acho que é bastante presente dentro do agronegócio brasileiro também. Legal, Gustavo, super obrigado. Aí, acho que você trouxe uma visão muito lúcida, né? Muito clara da evolução do ESG, o papel das cooperativas nisso, e como você conclui, né? Quer dizer, como esse processo ele vai evoluindo, né? Em camadas, né? Vai avançando. Você tem muitas vezes você tem o copo meio cheio, meio vazio, mas o caminho está dado, né? Quer dizer, a tendência, né, ao avanço das práticas ESG nas organizações do agro é uma crescente. E aí, passando imediatamente para a Carol agora, para continuar no debate, a Carol representa uma grande corporação do agro, né, que tem a preocupação com as suas próprias práticas e conformidade, né, com as dimensões ESG, né, das suas práticas ambientais, das suas práticas sociais, das questões de governança da própria organização, né, e as suas centenas de milhares de investidores e acionistas que estão por trás de uma organização como a que a Carol representa, mas vai muito além, né? Quer dizer, a visão sistêmica, né, as grandes corporações, elas vão além do seu próprio CNPJ em termos da busca de conformidade dentro das cadeias produtivas. Então, a Carol vai trazer um pouquinho a vivência dela no dia a dia, à frente de uma área, né, que é exatamente a área que vive o dia a dia do ESG dentro da organização, e trazer aqui o seu relato para brilhantar aqui a nossa discussão. Obrigada, Cláudio. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui nesse painel entre amigos e fazendo novos amigos, né? Cláudio, amigo de longa data. A Aline é uma amiga relativamente recente, mas uma amizade muito intensa. E, Gustavo, um prazer realmente te conhecer e estarmos juntos. Bom, obrigada por todos que estão aqui na plateia. É muito bom a gente ter essa discussão no agro, né? Ver a plateia cheia, sinal que gera um tema de interesse aí, especialmente dessa região. Porque eu acho que, e ontem nós conversávamos sobre isso, essa onda do ESG, ela tem que se disseminar, ela não pode ser uma conversa de nicho, restrita a São Paulo, às grandes capitais. A gente tem que fazer essa conversa ecoar pelos 4 cantos do nosso país. E o agro está nos 4 cantos, né? Está desde lá da capital, ou das capitais, onde a gente tem as grandes corporações, mas está lá nos municípios mais distantes desse centro. Então, parabéns à organização de fazer esse evento fora do grande eixo, que é São Paulo.
Bom, eu sou engenheira agrônoma, Carolina Graça, hoje na posição de diretora de sustentabilidade da Bayer Crop Science para a América Latina. Muito feliz também de estar aqui em Piracicaba, porque aqui, morei 5 anos em Piracicaba, me formei aqui na Exalc. Sei que tem colegas exalquianos aqui na plateia. Sintam-se abraçados aí por mim. Bom estarmos juntos nessa jornada. Vamos falar então um pouquinho sobre o que, né, a Bayer, a jornada e a nossa parceria com a família Vick, que essa foi a provocação do Cláudio também, que uma grande corporação faz, porque ela faz uma parceria com uma propriedade para demonstrar essa agricultura sustentável. Então, vou falar sobre isso também. Bom, o Gustavo já colocou aqui o nosso cenário global, né? Estamos num momento muito chave da história da humanidade, né? Essa população que cresce, por outro lado, a gente sabe que os limites planetários são dados, a gente ainda não aprendeu a viver em Marte, então precisamos viver nesse planeta Terra durante muito tempo, produzindo alimento, e trazendo equidade, trazendo conservação, qualidade de vida, esse conceito, né, da saúde humana que se conecta com a saúde do planeta. Então, como que a gente faz essas coisas acontecerem? Dentro da Bayer, a nossa visão é trazer essa solução em escala, aumentando sim a produção de alimentos, isso é necessário, até mesmo para a gente promover essa qualidade de vida, promover equidade. Também regenerando o planeta, porque sabemos que temos um grande desafio planetário compartilhado de regenerar esse planeta. E escalar a agricultura regenerativa, que é uma ferramenta, um auxílio para a gente atingir os 2 primeiros objetivos. A agricultura está saindo, talvez, daquele papel de provedora de alimentos, fibra e energia, para ser uma provedora de soluções ambientais, de soluções para o planeta. Então, ela é um caminho de desenvolvimento. Ela é muito mais do que a gente costumava ver. Ela é uma fábrica de vida para aquelas pessoas que trabalham nela, para as pessoas que se alimentam, que consomem energia e para a natureza como um todo. É isso que nós acreditamos. E já que estamos aqui num evento de ESG, vamos falar sobre os nossos indicadores, os nossos compromissos de ESG. E aí é uma coisa bem, talvez técnica, mas que são 4 compromissos principais e que resumem aí o nosso compromisso com a sociedade. Então, primeiro, começando com o nosso compromisso de reduzir 30% de gases de efeito estufa nas principais cadeias, commodities e países que nós atuamos. Redução dos gases de efeito estufa é algo muito falado hoje em dia. A agricultura tem o seu papel na emissão das emissões, não é o principal emissor, mas também contribui. E a gente pode reduzir as emissões, inclusive capturar esse gás carbônico que está na atmosfera e estocá-lo no solo. Isso são pouquíssimos setores econômicos que conseguem fazer isso. Nós somos um dos principais, incluindo, claro, florestas aí dentro do setor agro, mas a agricultura também é capaz de fazer isso. Esse é o nosso primeiro compromisso, redução de 30% dos gases de efeito estufa. E eu acho esse compromisso bastante ambicioso, porque ele não fica limitado à fábrica da Bayer, né, os nossos sites ou o nosso transporte. É uma responsabilidade ao longo da cadeia, como você colocou, Cláudio. Não é uma responsabilidade que se esgota na nossa operação. É uma responsabilidade com a sociedade, com o que acontece. Nós estamos lá no comecinho da cadeia, né, provendo insumos agrícolas. É um compromisso com o consumidor, com a sociedade como um todo. Então, bastante ambicioso. O segundo compromisso que nós temos é reduzir 30% do impacto ambiental do nosso portfólio de proteção de cultivos. Nós sabemos que a sociedade pede isso, que é necessário reduzir esse impacto ambiental. Então, nós temos, sim, muitas estratégias, e eu vou comentar com vocês algumas delas, para a gente reduzir esse 30% do impacto ambiental até 2030, porque quando a gente fala em ESG, é importante ter a meta quanti e ter o horizonte temporal, porque senão a gente vai empurrando com a barriga e não sabe quando atingimos, né, o nosso compromisso. O terceiro compromisso é o compromisso de aumentar a eficiência hídrica das culturas agrícolas. Muitos de vocês devem saber que a agricultura é um dos principais usuários desse recurso tão precioso que é a água, que a vida depende da água.
Então, na Bayer, a gente tem um compromisso de aumentar essa eficiência da utilização da água pelos cultivos agrícolas através de diferentes estratégias. E o nosso compromisso Quanti está relacionado a uma cultura muito especial para nós, que é a cultura do arroz. É uma cultura, um alimento de subsistência para grande parte da população mundial. E poucas pessoas sabem, aqui no Brasil especialmente, que é uma cultura muito emissora de gases de efeito estufa pela forma que ela é produzida. Acho que está dando um pouquinho de interferência aqui, vamos ver. Áudio? Vamos ver? Aqui, vamos ver. Eu estou ouvindo um pouquinho de interferência, mas vou seguir aqui, o pessoal do áudio ajuda a gente. Então, especialmente na Ásia, a gente está com um projeto, que eu vou contar para vocês, para reduzir a pegada hídrica e a pegada de metano na produção de arroz. E o último compromisso que nós temos é um compromisso social, e que já foi comentado aqui pelo Cláudio e também pelo Gustavo, o compromisso com os pequenos produtores. Apoiar 100 milhões de pequenos produtores ao redor do mundo. E só para ter uma ordem de grandeza do nosso compromisso aí, estima-se que no mundo inteiro, a gente tem aproximadamente 500 milhões de produtores, de pequenos produtores. Então, a meta que nós nos propusemos de trabalhar com 100 milhões de pequenos produtores é uma meta também bastante arrojada, porque a gente está falando aí 20% dos produtores, pequenos produtores ao redor do mundo. Fazemos isso em diferentes geografias, incluindo no Brasil. Bom, então também estou vendo aqui que o meu tempo está indo rapidamente. Eu vou falar para vocês quais são algumas estratégias para a gente entregar esse compromisso que a gente gosta de falar. 30, 30, 25 e 100. Bom, do ponto de vista de reduzir a pegada de carbono, nós temos programas de agricultura de baixo carbono em diferentes partes do mundo. Na América do Norte, aqui na Latam, na Europa, África e na Ásia. Então, hoje, a gente já tem mais de 21 mil produtores que estão trabalhando conosco para implementar essa agricultura de baixo carbono. Junto conosco também estão grandes marcas, essas empresas, como o Cláudio falou, da cadeia agro, que estão comprando as matérias-primas e levando até os consumidores. Então, também estamos trabalhando com a cadeia como um todo para promover, porque não é um esforço único, é um esforço coletivo. Então, precisamos dos muitos atores para a gente promover essa agricultura de baixo carbono. Uma outra estratégia nossa para reduzir a descarbonização é a gente também trabalhar com os biocombustíveis. Então, aí, a gente precisa... Os biocombustíveis vão nos ajudar a diminuir a dependência dos combustíveis fósseis. Estamos trabalhando com diferentes organizações, Temos aqui Coplacana, Raizen conosco, como que a gente apoia a produção de biocombustíveis aqui no Brasil e em outros lugares, inclusive trazendo uma oportunidade econômica para o produtor, porque hoje a gente tem as plantas de cobertura que fazem parte do conjunto de práticas de agricultura regenerativa, e por que a gente também não trazer esse conceito de culturas de cobertura que possam ser usadas para a produção de biocombustível? A gente também está pensando nesse conceito e trazendo oportunidades que têm um componente social, ambiental e econômico. Bom, esse foi o nosso primeiro compromisso. O segundo compromisso da gente reduzir a pegada ambiental do nosso portfólio de proteção de cultivos. A gente está trabalhando com inteligência artificial para trazer inovações nessa área. A inteligência artificial ela permite a gente olhar para grandes bancos de dados e selecionar moléculas que têm um perfil ambiental melhor desde o começo do seu processo de desenvolvimento. Então, a gente traz o componente da sustentabilidade não para o final do processo de seleção da molécula, mas lá no comecinho. Quando a gente está fazendo os screenings iniciais, a gente já olha para isso. Isso é uma tecnologia, uma inovação que dentro da Bayer a gente está chamando de CropKey. Bom,
O segundo agora vamos falar sobre o terceiro e o quarto compromisso juntos, que eu já adiantei. A cultura do arroz é uma cultura que nós estamos trabalhando para reduzir a pegada hídrica. Por quê? Quando a gente pensa em arroz, normalmente a gente pensa naqueles taludes, naqueles terraços de arroz alagados, né? Que a gente planta os seedlings, né? ou a sementinha de arroz já germinado naqueles campos alagados. Esse processo de alagar e depois de drenar e etc., ele emite muito metano. E ele consome muita água, dá para ver, né? Está lá as piscinas onde o arroz é plantado. Então, a gente introduzindo uma técnica diferente, que já existe em muitos lugares, incluindo no Brasil, que é o arroz semeado a seco, a gente plantar o arroz. Isso permite a gente reduzir a pegada, o consumo hídrico dessa cultura e a produção de metano que vem desse processo de inundação dos terraços. E junto com esse, vocês sabem que a produção do arroz, especialmente na Ásia, ela é feita por pequenos produtores. Então, como que a gente traz essa tecnologia para os pequenos produtores? Mesmo estando na Ásia, que é a região mais populosa do planeta, eles têm um problema de mão de obra, tal qual nós temos no Brasil, né, Aline, esse problema de mão de obra no meio rural. Então, também trazendo a sustentabilidade, a longevidade dessa produção agrícola tão importante, que é a produção de arroz. Bom, então, eu estou vendo que meu tempo já está estourado, só o último ponto que eu, já abrindo a fala, fazendo, né, aí a apresentação da Aline. Nós temos parcerias com 2 fazendas no Brasil, mas são 29 fazendas ao redor do mundo, para a gente demonstrar essa agricultura sustentável na prática. Porque muitos de nós vivem nas cidades e a gente não consegue visualizar, entender o que o produtor está fazendo e como realmente ele se importa e entrega essa sustentabilidade. Então, a gente, através dessa parceria, a gente implementa vários elementos de sustentabilidade nessas fazendas e nós levamos diferentes públicos, escolas, estudantes universitários, outros produtores, os nossos amigos, as empresas do agro, governo, para discutir o que é essa agricultura sustentável, como ela está evoluindo e quais são as perspectivas futuras, porque não é, como você disse, Gustavo, não está dado, a gente está construindo o caminho. Então, com isso, com esse preâmbulo, eu passo para a Aline para ela contar para a gente o que ela tem aplicado na prática de agricultura sustentável em Pirassununga. Bom dia, pessoal. Obrigada, primeiro, à organização e à FIA pelo convite de estar aqui para poder falar de agricultura. Eu sou a Aline, eu sou economista de formação. Hoje eu sou responsável pela gestão de boas práticas agrícolas na Fazenda Estância, que fica mais ou menos 1 hora daqui, em Pirassununga. A gente produz grãos, mandioca e cana-de-açúcar numa área de 1.200 hectares, que começou com uma área de 90 hectares, a gente foi crescendo ao longo aí de 20 anos. Como o Cláudio falou, né, eu sou a 2ª geração, eu e a minha irmã, hoje a gente está à frente da fazenda, ainda junto com o apoio do meu pai. Hoje, o foco da fazenda é a agricultura regenerativa. Então, só para ficar todo mundo na mesma página, né, o Gustavo comentou sobre a agricultura regenerativa como uma ferramenta. Nada mais é do que a agricultura que leva em consideração a conservação do solo. Alguns pilares de agricultura regenerativa são plantio direto, rotação de culturas e uso de insumos biológicos, por exemplo. Lá na fazenda, esses pilares são as nossas metas. Então, lá a gente já não fala mais em rotação de culturas, porque a gente sabe que uma associação soja-milho, ela não favorece a biodiversidade no solo. A gente fala em rotação de raízes. A gente tenta colocar o máximo possível de raízes para ter o máximo possível de famílias, né, de fungos e bactérias benéficos morando naquelas raízes. A gente tenta não manter, né, uma das metas é deixar o solo coberto o ano todo. A gente, né, depende muito de chuvas para isso acontecer, mas é uma meta que a gente implementou. E 20% da área da fazenda é rotacionada com culturas de serviço. Ou seja, 20% da área que no verão eu produzi grãos, essa área no inverno ela vai descansar e eu vou colocar plantas que vão prestar um serviço para aquele solo, dependendo do que ele precisa. Seja compactação, controle de patógenos ou fixação de nitrogênio, né? Essas práticas, elas não só favorecem a vida no solo, né, que a gente tem falado, como o Gustavo falou, o solo é o que tem que mandar, né, no nosso negócio daqui para frente, né, no agronegócio como um todo, e acho que na vida de todas as pessoas a gente precisa muito olhar para o solo, e a agricultura regenerativa faz isso.
Então, além de favorecer essa vida no solo, a gente favorece retenção de água, né, num momento que as chuvas estão cada vez mais esparsas, mais difíceis, e quando chove, chove muito em poucas horas, o que também faz muito mal para o solo. E favorece a fixação de carbono no solo também, né? Quando a gente coloca, por exemplo, plantas o ano inteiro, eu tenho o ano inteiro plantas fazendo fotossíntese e sequestrando carbono, CO2. Falando em carbono, acho que esse foi o nosso primeiro passo em direção à agricultura regenerativa. Foi em 2021, a convite da Bayer, inclusive, a gente entrou num programa que chama Procarbono. É o maior programa de carbono do Brasil para solos tropicais. São 1.900 fazendas que foram analisadas e retiradas amostras de solo para medir quanto carbono está estocado lá. E, ao longo de 3 anos, essas fazendas foram acompanhadas para a gente entender qual é o melhor manejo que sequestra mais carbono, né? A gente sabe que todas as culturas que a gente tem no agronegócio, na agricultura sequestram carbono, né? Como a Carol falou, talvez a gente seja a única atividade que consegue sequestrar, enquanto as outras emitem. E falta muito essa literatura, essa metodologia de quanto, né? Qual planta sequestra mais? O que eu faço para sequestrar mais e me tornar uma atividade carbono neutro? E é isso que esse banco de dados, que, né, gigante, vai trazer. Esse ano é o final dos 3 anos. Lá na fazenda também a gente vai cavar uma nova trincheira para calcular quanto de carbono a gente estocou nesses 3 anos. E isso, né, vai dar uma quantidade de informação muito importante para nós produtores conseguirmos dar os próximos passos nessa jornada. Eu falo também que a agricultura regenerativa, um dos pilares, né, é a tecnologia. A gente não vai conseguir fazer tudo o que a gente precisa, porque já começamos atrasados, sem tecnologia. Então, até hoje, também nos últimos 50 anos, a gente sabe que a tecnologia ajudou. Quem trabalha com agricultura sabe que a gente não precisa de mais áreas para produzir mais, né? Pelo contrário, a gente está cada vez produzindo muito mais, né, nas áreas que a gente tem. Isso com a ajuda de plantas com biotecnologia, máquinas mais eficientes, né, sensores, satélites, inteligência artificial, tudo isso já faz parte do dia a dia, não só das grandes fazendas, mas das pequenas também. Isso é uma realidade aqui no Brasil que a gente tem que aproveitar. Eu falo que a agricultura regenerativa, ela é um caminho sem volta. Lá na fazenda foi assim, agora a gente tem isso como as nossas metas de futuro. E, como o Gustavo falou, eu acho que os produtores vão aprender isso pelo amor ou pela dor, né? No nosso caso, está sendo pelo amor. A gente realmente, quando a gente olha carbono lá, a gente não está falando em créditos de carbono, porque isso vai ser uma receita para a fazenda. A gente está olhando o carbono como uma medida de vida no solo. A gente já sabe que onde eu tenho mais vida no solo, mais micro-organismos, eu tenho mais carbono e também tenho mais produtividade. Eu enxergo isso, eu tenho meus mapas de colheita e os mapas de carbono que a gente gerou, e é muito clara essa correlação, que eu vou produzir mais onde eu tenho mais carbono, né? Então, por que não? Né? Lógico que, como empresa, o meu objetivo é melhorar o carbono no solo, porque eu preciso produzir mais, eu preciso ter receita, eu preciso ter lucro para continuar existindo. Então, os produtores que, quanto mais demorarem para fazer essa mudança, né, de fato, é uma transição, ela não necessariamente envolve altos investimentos, né? A gente mesmo é um exemplo que a gente não precisou fazer altos investimentos. Muitas coisas da agricultura regenerativa são olhar para trás, né? Olhar para que os nossos avós faziam, né? Que não tinha máquinas que revolviam o solo e aí tiravam o carbono de dentro do solo. Então, a gente está olhando um pouco mais para o que a gente fazia no passado, plantar essas culturas de cobertura que também antigamente eram muito usadas e agora a gente tem que fazer isso de novo. Então, eu vejo que quanto mais essa transição demorar para as propriedades, mais custoso vai ser, né? Vai ser, se não aprender assim pela vontade de cuidar do solo, porque isso vai ser o que vai te trazer renda no futuro, vai ser por uma moratória, vai ser por uma sanção de uma multinacional que não vai mais comprar seu produto, se você não comprovar que você está em compliance com o Código Florestal, se você não comprovar que você está com boas práticas, se você não tiver um cuidado com seus trabalhadores, né, do básico aí de seguir as leis trabalhistas. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Olhem com carinho para a agricultura regenerativa. O Brasil está com tudo na mão, né, para a gente ser protagonista. A gente precisa ser protagonista dessa vez. Acho que o Brasil já foi promessa muitas vezes para muitas coisas, e para muitas coisas acabou sendo um voo de galinha. Mas, nesse caso, a gente está com tudo na mão, a gente precisa ser protagonista disso, porque a gente pode ser exemplo, né? Mais do que a Fazenda, nesse programa com a Bayer,
ser exemplo de uma fazenda de modelo sustentável, o Brasil precisa fazer isso, né? E é muito simples, essa é uma questão, muitas vezes, de virada de chave nas pessoas. As mudanças têm que acontecer dentro das pessoas, e aí a gente vai mudar as fazendas, a gente vai mudar o mercado consumidor, a gente vai mudar a indústria, porque eu vou demandar da indústria as coisas que eu preciso para fazer agricultura regenerativa, e a gente já viu isso acontecer, né? Então, as próprias multinacionais, muitas, né, não todas, mas já estão olhando para isso também, e dando as ferramentas que eu preciso para fazer essa transição. Eu acho que o Bioforward Farming é um exemplo de que é possível fazer isso. A agricultura regenerativa, ela é escalável, desde o pequeno produtor até o grande, né? Não exige ferramentas, não exigem métodos muito complexos para a gente fazer isso. O programa são 29 fazendas no mundo, então tem desde os pequenos produtores até os grandes, tem produtor de arroz, de citros, de soja, e nos 2 hemisférios. Então, isso é, para mim, né, uma prova de que é possível a gente fazer isso, independente do clima, né? Cada país vai ter seu desafio climático, desafio de solo, desafio regulatório, mas é possível fazer agricultura regenerativa em qualquer parte do planeta, né? A gente só precisa começar. Acho que... voltou. Obrigada. Acho que tem, se você me permite, Cláudio, puxando a Aline, ela tem um caso de resiliência climática muito, muito interessante. Porque todo mundo pergunta para a gente, quando a gente fala de agricultura regenerativa, e como que fica o componente econômico? Eu entendi que a agricultura regenerativa traz um benefício para o meio ambiente, traz uma renda, né? Pode trazer essa renda para o produtor, mas conta para a gente um pouquinho mais como que essa renda vem. E aí a Aline tem um caso muito concreto da fazenda dela, de como essa agricultura já entrega resultado. Conta para a gente, Aline, o que a gente aprendeu lá na sua propriedade. Bom, eu sou economista de formação, né? E eu acho que nenhum setor, né, nenhuma indústria tem mudanças se ela não vier do lado financeiro também, né? Eu acho que, dependente do setor que vocês trabalharem, se vocês pensarem nisso, vai ser verdade. E na agricultura é a mesma coisa, né? O produtor rural, ele já é muito difícil produzir, né? Enfim, numa indústria a céu aberto, então precisa ter o lado financeiro. E uma das coisas que a gente está tentando, né, com dados, mostrar é que também tem esse lado, né? Além das próprias práticas de agricultura regenerativa, me garantem que eu tenho um seguro em cima do meu solo. Se eu estou com o solo coberto e chover muito, 200 milímetros em uma hora, eu vou evitar que aquele solo for embora porque eu tinha planta. Se não chover, eu vou garantir que a temperatura daquele solo estava menos quente porque eu tinha planta. Então, desde aí que a gente já tem um seguro, né, automático, até o que a Carol falou, a gente pesquisou nos últimos anos o índice pluviométrico da nossa região, né, que é mais ou menos 100 quilômetros daqui, o quanto as chuvas variavam, né? Infelizmente a gente não tem o gráfico aqui, mas as chuvas elas variam muito, né? Um ano muito seco, um ano úmido, um ano seco, um ano com tanta chuva que causou prejuízos, inclusive por excesso de água. Então é muito variável. E a gente foi olhar a produtividade da fazenda, né? A produção da fazenda, né, em números gerais, ao longo de 4 anos. E a produção da fazenda ela é estável. Então, quando a gente pensa, né, a fazenda é uma empresa, eu ter uma estabilidade na minha receita, isso é o que, né, qualquer um vai querer, principalmente trabalhando, né, numa indústria a céu aberto. Então, a gente enxergou que, através dessas práticas que a gente está fazendo de cuidado com o solo, o meu negócio está mais resiliente em função das mudanças climáticas, né? A gente viu a média da cidade de Pirassununga de produção de soja, então quantas sacas produziu, ela varia da mesma forma que o índice de chuvas, né? É lógico, num ano muito seco todo mundo produz menos, eu também produzo menos, só que eu perdi menos do que as fazendas da região, porque, né? Talvez porque eu tinha essas boas práticas, o meu solo tinha alguns mecanismos de proteção contra alguns dos efeitos das mudanças climáticas. Alô. Olha, que exemplo, né? Eu acho que aqui a gente viu um exemplo muito claro e puxando um ponto que você falou, né, Aline? Pelo amor ou pela dor, muitas vezes existe uma percepção assim de que, olha, as grandes corporações ou os produtores rurais só fazem porque é uma exigência legal, porque tem uma norma, porque senão não exporta. Mas, na verdade, as duas coisas acontecem, né? É só a gente ver aqui no painel, né, quanto tem aqui de energia, de convicção, né? Quer dizer, então, pelo pragmatismo, sim, porque os negócios têm que, enfim,
gerar lucro, não pode ter, enfim, barreiras, né, para negociações. Quer dizer, esse é o lado pragmático. Mas existe o lado também da convicção. Isso está junto e misturado, né? Quer dizer, cada vez que você avança nessa jornada, né, mais convicto você fica. E acho que um elemento muito importante no teu caso, né, porque pela minha convivência que eu tenho com produtores rurais, produtor rural acredita muito em produtor rural, né? Quer dizer, quando alguém vai visitar a tua fazenda, você mostra os resultados, mostra o que você está fazendo, você convence pelo pragmatismo e depois a pessoa vai se tornar uma convicta também. Quer dizer, então é um efeito que, né, que você tem uma multiplicação dos bons exemplos, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, né, como as coisas se fecham, né? Então a gente trouxe um exemplo aqui muito bacana, né, do Gustavo trazendo, né, a visão dele de como ele enxerga isso com muita lucidez e como o papel das cooperativas se insere nesse contexto, com pequenos e médios produtores, né, que precisam avançar nessa agenda. A Carol trazendo, né, a partir da perspectiva de uma empresa global. A gente está falando muito aqui de Brasil, eu falei dos 5 milhões de produtores rurais do Brasil, mas a Carol vive numa organização que está olhando para 100 milhões no mundo todo, né? Quer dizer, então, olha como essa visão sistêmica é fundamental. E a gente teve, né, um exemplo, né, de um depoimento, né, da Aline como uma produtora rural, né, que representa a nova geração de uma família empresária do agro, de como isso está funcionando na prática, né? As visitas para a fazenda dela, depois vocês pegam lá o contato para, né, quem quiser ver para crer, né, passem lá para visitá-la, né? Pessoal, a gente está com um tempo, de certa forma, limitado, a gente começou com um pouquinho de atraso, mas eu queria, né, ter um tempinho para abrir para algumas 2 ou 3 perguntas aqui da plateia. Então, a primeira aqui, segunda, 4, eita, 5. Então, isso. Então, vamos pegar em blocos, né, de 2 perguntas cada um e aí a gente circula a resposta. Bom, adorei, obrigada. Eu tenho uma pergunta para você, que é produtora. Desculpa, é meio técnica, porque eu sou publicitária, mas eu tenho um sítio e eu sou apaixonada por esse tema. Eu tento aprender do jeito que eu posso. Certo era eu vim aqui para a Exalc fazer o curso. Mas a minha pergunta é, quando você fala que você coloca plantas de cobertura, quais são essas plantas de cobertura? E aí, depois, se você precisa daquela área, aí você arranca a planta? Eu queria saber um pouco disso. Porque eu estou naquele dilema, se eu roço, se eu não roço, enfim, por favor. Tá. Deixa só pegar mais uma pergunta, aí a Aline já responde a tua questão e a gente vai para... E se der tempo, eu adoraria que alguém falasse sobre as embalagens geradas pela indústria do agro, que eu também não sei o que fazer com elas. Tá, obrigado. Só o teu nome, por favor, só para você. Cecília, tá. Agora, seu nome, por favor? Marcos. Depois você, né? Desculpa. Obrigado. Eu acho que eu pulei. Eu acho que ele tinha levantado primeiro. Acho que eu fui mais rápido, amigo. Tudo bem. Bom dia, prazer compartilhar com vocês aqui esse dia. Eu trabalho na Sicredi Dexis, é uma cooperativa de crédito que nasceu em Maringá, mas também tem operação aqui na cidade de Piracicaba. E a gente falava do agronegócio e sempre envolve o produtor rural, uma colega também, a Aline, comentando, prazer. E uma dúvida que a gente tem, que a lida nossa na cooperativa é direto com o produtor. Então, diariamente nós estamos com ele, toda a nossa área de atuação. Então, a minha pergunta é, como vocês compreendem atualmente a visão do produtor rural brasileiro nessa transição para o modelo econômico sustentável? E também, como o mercado financeiro poderia apoiar nessa mudança? Eu acho que a Aline pode responder, né? A sua pergunta. Perdão, a sua pergunta. Falando de plantas de cobertura, a gente começou com mix de cobertura, né? Isso é uma coisa que você encontra, tem algumas empresas
Tem, inclusive, aumentado muito, né? No primeiro ano que a gente foi fazer isso, eu lembro que tinha, acho que, 1 ou 2 empresas fornecedoras dessas sementes. Hoje já tem mais players no negócio, justamente porque isso está crescendo. Eu gosto muito de trabalhar com os mix de cobertura, porque, né, o nosso inverno aqui, por exemplo, é muito quente, então muitas das plantas são plantas de inverno. E aí você coloca um mix com várias espécies, então eventualmente uma ou outra não vai, mas a outra vai bem naquele lugar, né? Às vezes sem água ou com muito calor. Então, quando você tem um mix, você garante que pelo menos um pouco vai germinar. Quando a gente fala que a gente colocou o mix, né, igual eu falei, a gente abdica de uma parte comercial, né? Então, se eu separei 20% da área para fazer essas plantas, eu deixei de plantar um milho, por exemplo, que eu teria receita. Isso já é um dos objetivos da fazenda, né? A gente tem essa noção de que a gente abdicou de uma receita pensando em melhorar o solo, porque eu vou ter ganhos futuros na minha próxima safra, por exemplo. Isso tem que estar bem estabelecido, né, no seu negócio também, com a sua família ou com a sua empresa, porque, de fato, tem esse trade-off de receita. E a gente tem ali dentro da fazenda criado esse banco de dados também de quais plantas vão bem ali e quais não vão, né? Às vezes a gente planta aveia não vai bem, mas o centeio vai bem. Então a gente está aprendendo dentro de casa, né? É uma transição, é uma jornada. Você demora 1 ano para você poder tentar de novo, né? Então é um processo muito lento. A gente sabe que vai ser uma jornada longa, mas igual a gente falou, a gente não tem mais dúvida que isso funciona. A gente não deixa mais de fazer plantas de cobertura quando a gente pode. Às vezes o tempo não ajuda, né? Então, se não choveu nada, não germinou nada. E já aconteceu, né? A gente perdeu a semente que colocou. Isso faz parte também, né, do aprendizado. A gente faz bastante milheto com crotalária, nabo forrageiro, esses mix de cobertura mesmo, que você já tem várias espécies, até você descobrir qual vai bem no seu solo e no seu clima. Braquiária também. É excelente você colocar ela sozinha. No nosso caso, esse ano a gente fez uma área de milho e aí, 100% da área, a gente colocou a braquiária junto, em consórcio, porque daí eu estou tentando fazer as duas coisas também, né? Ter uma receita comercial e não deixar de fazer raiz e descompactar meu solo. Eu acho que vale a pena você olhar o que o seu solo precisa. Então, se você quer descompactar, tem, por exemplo, nabo forrageiro para fazer isso. Se você tem problema de nematóides, uma crotalária vai cortar o ciclo desse patógeno. Então, tem bastante material na internet mesmo, alguns cursos falando sobre isso, que é onde eu também aprendo, porque eu não sou agrônomo. Pessoal, nós estamos estourando, mas eu vou responder rapidinho essa pergunta e depois eu pediria para as outras 2 perguntas serem direcionadas para o Gustavo e para a Carol. A sua também. Eu vou fazer. Você vai fazer, claro. Não, vou passar para você. Mas só respondendo sobre o mercado financeiro, eu acho que é fundamental. Aliás, o movimento ESG começou lá atrás, né, com o movimento de investidores institucionais, grandes fundos de investimento, que têm carteiras de trilhões de dólares investidos em empresas mundo afora, que passaram a criar, né, criou-se o acrônimo ESG, né, como padrão, né, para serem elegíveis, empresas para serem elegíveis de investimento, de aporte de capital dessas organizações. E do ponto de vista do crédito, crescentemente, hoje no mercado brasileiro, as grandes casas de crédito, né, de bancos no Brasil, cada vez mais levantam a régua também, né, para emprestar recursos para a propriedade da Aline, para produtores rurais de uma forma geral, do ponto de vista das conformidades, do ponto de vista de aderência ao CAR, né, ao Código Florestal, práticas ambientais, né, de padrões que os bancos podem aceitar, práticas sociais adequadas também. Enfim, o sistema financeiro também, assim como a indústria do agro, levanta a régua e procura, né, ser um indutor dessas práticas de ESG dentro das atividades rurais. Né? O Cláudio, vejo isso como aliado. Gustavo, complementa. Se complementar brevemente, né? Conheço ali o trabalho do pessoal lá em Maringá, Sicredi, Sicobi, Sistema Ailos, que atuam muito com cooperativismo, especialmente as cooperativas de crédito, acho que tem um papel importante, porque, baseado no que a gente veio falando, né, o produtor ele quer fazer, né, muitas vezes. Né, justamente por isso, ele é impactado por essa necessidade, né, quer mudar e transformar as propriedades. Né. E as cooperativas de crédito, né, o que eu tenho observado muito, em apoiar muito esses projetos e iniciativas de sustentabilidade através de investimento. Né. Como eu mencionei, né, as questões, por exemplo, de biocombustível, né, dessas inovações dentro da propriedade, ou de transição energética, né, planta solar, etc.,
é o que a gente mais tem visto hoje, né, dentro do cooperativismo, investindo em projetos relacionados a isso, né? Mas também tem a questão de risco compartilhado, né? Porque, né, você emprestar dinheiro para o produtor, né, se ele não olha para as questões ESG, é um risco seu como cooperativa, né, de que esse produtor pode ser que ele perca ele no processo produtivo se ele não olha para essas questões, né? E o próprio Bacen olhando para essa necessidade das dimensões socioambientais, né, nos investimentos realizados pelas cooperativas também, que pode afetar ali os investimentos da cooperativa. Então, é esse ecossistema todo trabalhando em favor desse debate, assim, né? Eu diria isso. Perfeito. Temos mais 2 perguntas aqui. Aí na frente. Vocês vão fazer em conjunto? Eu sou advogada e eu também nutri um pouquinho da Exalc, fiz mestrado e doutorado lá, tentando entender por que as pessoas que estão no campo não cumpriam a legislação ambiental. Então, eu trabalhei com agricultores, pequenos agricultores e com comunidades quilombolas. E uma das situações que a gente encontrou foi a diferença de percepção do que é correto. Então, por exemplo, o produtor rural ele tem um aprendizado afetivo, né, de familiar. Então, o pai dele cultivava na beira do rio, então por que ele vai deixar 30 metros de mata ciliar? Além dele perder a área de agricultura, ele ainda está contrariando o ensinamento de alguém que ele admirava muito, que era o pai. Então, para a gente modificar essa realidade junto a esses produtores rurais, que foi ali em Nazaré Paulista, eu tive que desenvolver ações de educação ambiental para trabalhar a diferença de percepção de realidade e do que é correto. E a gente vê que isso é um grande obstáculo. Talvez tenha suavizado com a necessidade de educar para obter financiamento, crédito, que agora eles, né, são obrigados a preencher esses documentos declaratórios. Talvez sim. Mas como que vocês lidam na prática com essa diferença de percepção da realidade? Porque é um fato. A mesma coisa que a gente conversar com alguém muito do mercado financeiro, ele não vai ter um olhar atento para, por exemplo, a importância das mulheres no momento de decisão, para a importância da questão ambiental, a própria cumprimento da legislação trabalhista. Então, a gente vê que a diferença de percepção é algo fundamental de ser trabalhado e é desconsiderado na maioria dos programas e vira, então, uma colonização do intelecto e da percepção do outro. Então, eu gostaria de saber como vocês lidam com isso. Vamos ouvir a próxima pergunta aí. A gente fecha aqui com as respostas. Bom, meu nome é Maurício, eu sou engenheiro agrônomo com 38 anos de dedicação ao agro. Já rodei quase o Brasil todo na minha atividade como agrônomo, mas nos últimos anos eu me dediquei home office e moro em Campinas. E a palavra que eu ouvi hoje nesse evento aqui é estou incomodado. E eu, como agrônomo, estou incomodado e passo a seguinte visão dizem que é o agrônomo do asfalto que eu sou, né? Nos últimos anos. Mas é um agrônomo do asfalto que conhece a realidade do campo de longa data. Bom, isso posto, eu tenho a dizer o seguinte. Eu, como estou num grande centro, eu vejo uma visão muito distorcida do agro. Uma visão que me leva a crer que eles têm uma noção lá dos primórdios, como se usava clorados do tipo BHC, e que quando aplicava um produto, olhava para trás para ver se matou. E não é essa a realidade. Não, nessa incomodação minha, não deve ser só minha. Está aí a Carol, está aí o cooperativismo. Eu gostaria de saber, nessa incomodação, o que vem sendo feito para levar para a população urbana uma visão mais realista de uma agricultura tecnificada, onde o Brasil, quiçá, é o maior do mundo em tecnologia, e tem essa distorção. Seria isso. Bom, Carol? eu vou
dar o pontapé inicial aqui para a resposta dos 2 pontos, mas, Gustavo, por favor, me complemente. Bom, e muito interessante vir as 2 perguntas sobre percepção, né? Uma percepção do produtor e uma percepção da sociedade. Então, vamos lá. Com relação à percepção do produtor, realmente, você tem uma mudança cultural em curso. E a mudança cultural, ela nunca é rápida. Você tem sempre aqueles que são mais rápidos nessa adoção dessa nova forma de trabalhar, e tem pessoas que precisam, que vão aderindo conforme eles vão vendo o exemplo, ouvindo os resultados, e sempre vai ter aqueles que vão ficar lá na rabeira, né, que precisa realmente ver para crer muitas vezes para entrar na jornada. Então, eu vou dar um exemplo muito bom, que eu acredito nós temos dentro da Bayer. Então, nessa jornada de promover a agricultura de baixo carbono, a gente resolveu fazer a parceria, como a Aline falou aqui, dentro do Procarbono. A gente tem hoje um programa o maior programa de carbono na agricultura brasileira, o nosso programa Procarbono, onde a gente fez parceria com 1.900 produtores no Brasil, 160 na Argentina, um pouco mais de 160 na Argentina. E o que a gente pediu para esses produtores? Coloca um talhão da sua propriedade à disposição para a gente fazer um plano de manejo diferente. Então, você continua tocando a sua propriedade como você sempre tocou, mas nesse um talhão a gente vai fazer umas coisas diferentes. E aí é o plano de manejo. A gente, por exemplo, na fazenda da Aline, sugeriu plantas de cobertura e etc. E aí o produtor, ele vai vendo, puxa, olha, está dando resultado isso daqui. Realmente, que eles me falaram, ou eu estou tendo uma melhor performance, ou menos incidência de praga. E aí é uma mudança que vem de dentro, ele vendo que realmente a coisa está acontecendo. Muito melhor, diz que um exemplo uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Nada melhor que a experiência do produtor, sem colocá-lo numa situação de exposição a risco, uma nova tecnologia que ele não domina. Então, com isso, e aí a gente tem o testemunho aqui da Aline, muitos produtores estão pegando essas técnicas que a gente propôs para um talhão, levando para a fazenda como um todo. E assim a gente vai mudando essa mentalidade. Então, esse exemplo. Bom, com relação à pergunta do meu colega, engenheiro agrônomo, como que a gente muda essa percepção da sociedade? Porque, realmente, acho que lá no passado, muitos de nós que vivemos nos centros urbanos, a gente tinha uma conexão com o rural. E, ao longo do tempo, a gente foi perdendo. A gente tinha os avós, os tios, né, que vinham do rural, e a gente tinha essa conexão mais forte. E, hoje, quem mora no meio urbano tem uma visão distorcida, talvez, do que é o agro. Então, como Bayer, a gente tem inúmeras iniciativas para promover essa visão do que é o agro contemporâneo, do agro que adota a tecnologia, que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com as pessoas. E eu vou dar alguns exemplos. Um deles é esse programa de visitação. Então, as portas da propriedade da Aline estão abertas para ver o que é esse agro, e a gente leva muitos visitantes, mais de 500 visitantes só esse ano, desde janeiro para cá. Mas, fora isso, a gente tem todo um programa de as nossas áreas de comunicação permanentemente levando mensagem, promovendo visitas, dias de campo, artigos, indo nas feiras. Eu, como representante da empresa, vou em N fóruns para falar sobre essa agricultura. Mas é um esforço hercúleo. A gente vai falar, vamos continuar promovendo, e ainda assim, será que é o suficiente? Acho que é um esforço de longo prazo, e em parceria com muitas organizações aqui. Aqui nesse evento a gente tem muitos comunicadores, então, que estão dando voz, estão reverberando essa mensagem. Hoje mesmo a gente conversou com a Jovem Pan, a gente conversou com a Rádio Educativa aqui, para que quem está nos ouvindo saiba sobre essa mensagem. Mas precisamos de todos aqui para bem disseminar essa imagem do agro. Gustavo. Só para complementar também nesses 2 pontos, né? Um é esse olhar para o produtor. Eu acho que hoje tem uma questão positiva, que é a nova geração de produtores, né? Temos um exemplo interessante aqui, né? Porque a gente veio discutindo no painel anterior ali, a própria Nara comentou, né? O quão difícil é desaprender, né? Então, práticas que já são enraizadas por muitas gerações, né? Então, esse processo de desaprendizado é difícil, né? Vamos educar o produtor, demonstrar o benefício, etc. Mas hoje tem um potencial muito grande na próxima geração de produtores que já é impactada por esses debates e essas discussões, né? Então,
esse é um momento muito de transição, que a gente vê um pouco dos dois lados, né? Um apego ao que, como era feito e uma necessidade de mudança, né? Impulsionada por diferentes motivos, né? E em relação à disseminação e essas questões do agro, né? O que eu vejo hoje também é que essa inquietude e esse incômodo do agro, ele sempre já existe há muito tempo, né? Mas o agro, ele sempre reclamou muito para dentro do agro. Pô, o pessoal não entende o que o agro faz, não está entendendo o que a gente está fazendo, mas entre os seus pares aqui, né? E hoje eu vejo um interesse, uma vontade muito grande do agro se mostrar para a sociedade como esse provedor de soluções também, né? E isso vem acontecendo muito por causa dos mecanismos de transparência, de prestação de contas, de meios de comunicação e etc. Da maturidade do produtor também em ter clareza, em demonstrar suas práticas e iniciativas sustentáveis, né? Então, de novo, da mesma forma, a gente está nessa transição, né? Por mesmo tempo ainda tem aquela questão enraizada, né, dos anos 60, anos 70, etc., né, que veio uma onda ambiental impulsionada por né, muitas discussões e uma transição até nos processos produtivos, mas hoje é muito presente também essa capacidade que o agro tem de demonstrar e evidenciar suas práticas, né? Então, eu vejo que nos últimos anos, né, 5, 10 anos, o agro ele abriu as suas portas para contar mais para a sociedade o que vem sendo feito, né, e evidenciar essas práticas, que também é um processo de educação, né, da própria sociedade, né? Perfeito, eu acho que vocês colocaram super bem. Eu queria pedir para a Aline, você quer concluir? 30 segundos aí, 40 segundos, né? A gente está aqui premido pelo tempo, mas queria a tua palavra final também. Só queria falar de novo, né? A fazenda está de portas abertas para receber visitantes, seja do setor do agronegócio ou não, né? Até se não for melhor ainda, que a gente pode espalhar ainda mais essa mensagem. A gente tem o Instagram da fazenda, é @faz_estância. E a gente está recebendo grupos lá de todos os lugares, né? Até de vários lugares do Brasil agora. Então, fiquem à vontade para entrar em contato. Obrigada. Obrigado. Bom, da minha parte, a mensagem final é uma mensagem de otimismo, né? Tem jeito e nós somos parte da solução. Todos nós, para construir esse planeta, esse lugar que nós queremos viver aí com equilíbrio entre produzir, conservar e trazendo todos junto conosco nessa jornada. Bom, para mim também agradecer a oportunidade, a possibilidade de estar aqui conversando com vocês e, né, para concluir, seria isso, abracem a transição, né, esse processo que é doloroso, é cansativo, exige bastante da gente, mas é importante que a gente está pensando no futuro, não só nosso, mas também das próximas gerações. Também ficou aí à disposição, Gustavo Loyola ali, LinkedIn, Instagram, fiquem à vontade aí para a gente continuar a conversa, tá bom? Muito obrigado. Eu também aqui me despedindo, né? Aprendi bastante aqui, foi muito gostoso, uma delícia esse bate-papo. E só complementando, né, a tua questão, que eu acho que ela traz um gancho para uma mensagem também que eu gostaria de externar, como quebrar uma polarização que existe, né, desses vieses de percepção que existem, tanto de um lado, muitas vezes do lado rural e do lado urbano. Muitas vezes eu também sou agrônomo, virei agrônomo de asfalto, já fui agrônomo mais de verdade, né? Hoje eu sou de asfalto, mas existe esse viés muitas vezes do mundo urbano, que tem uma desconexão muito grande já de gerações, né, da atividade rural, e que acha que aquela caixinha de leite que ele compra no supermercado já veio prontinha, né? Não teve todo né? Ou aquele bife que ele come num restaurante lá também, né? Não veio de todo... Quer dizer, então, é uma percepção muitas vezes distorcida, né, do que é a realidade do campo. E também, muitas vezes, aqui fazendo uma autocrítica, né, à nossa atividade como produtores rurais, muitas vezes a gente fala, olha, mas se não fosse a gente, o pessoal lá na cidade ia morrer de fome. Verdade, mas você também não ia ter negócio, né? O teu negócio não iria existir se não existisse o consumidor urbano. Então, eu acho que a mensagem é, dentro do ESG, a comunicação é um elemento fundamental, né, para que essas percepções possam convergir, né, e a gente possa ter um ambiente, né, tendo o Brasil essa condição que nós temos de ser uma potência do ponto de vista de produção e do ponto de vista ambiental, puxa vida, tem tudo a ser conquistado, e eu compartilho também com a Carol essa visão otimista, né, de como a gente avança. É um caminho sem volta, né, que eu acho que essa agenda ESG traz para a gente, porque a sociedade mudou, as formas de comunicação no mundo mudaram, as exigências mudaram, mas nós temos como nos inserir nisso,
o caso da Aline é um exemplo, né, de como demonstrar, né, para os pares e para a sociedade como a gente pode fazer bem feito e ser rentável, né, ser sustentável no longo prazo. Então, acho que eu concluo assim. Muito obrigada. Nós temos... A gente passou o tempo, mas a gente ficaria mais. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas a Aline Vick, Gustavo Loyola, Carolina Graça, Cláudio Pinheiro. Muito obrigada. As fotos aqui com o Marcel. E às 13h30 a gente retorna. Obrigada.